É uma alegria, evidentemente, muito grande estar sempre em Santa Catarina, né? Eu tenho que correr o Brasil e o mundo, e estar em casa sempre é mais tranquilo. Casa é casa. Saudar o Tufi, Michel Neto, aqui a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte está confiada, mãos preparadas e competentes, que eu espero também, Tufi, que você possa dar continuidade a esse trabalho para frente, né? Porque nós precisamos de continuidade e estabilidade, precisamos construir um turismo forte em Santa Catarina e para isso nós precisamos de estratégia e pessoas. Saudar o Manuel Linhares, presidente da BIH Nacional, o Baixim, literalmente um cabra da peste, guerreiro, estive lá no Ceará, ele fez um evento grandioso, prestigiado, o que demonstra a gestão, a força da gestão dele, mas demonstra também a reação do turismo ao chamado. O turismo, quando chamado, o turismo tem respondido. Saudar o Osmar Vailate, diretor-presidente da BH, a quem eu agradeço a concessão do meu primeiro Janja, meu prêmio João Eduardo Amaral Moritz, agradecendo a todos vocês pela distinção e pelo carinho. O Osmar, que é um empreendedor inovador, tem feito coisas novas, não sei se ele já está falando das coisas novas que ele anda fazendo, mas perguntem para ele. O Vinícius de Luca, que é o nosso secretário municipal, um acadêmico, que veio para o turismo do dia a dia, trazendo muita formação, um pensamento estruturado, isso ajuda, nós precisamos de gente com cabeça diferente para ajudar na formulação, não apenas com a cabeça da prática, mas também com a cabeça da academia, porque também contamina logo a academia de volta, né? Então, é importante nós termos mais gente ouvindo e participando da nossa causa. E com isso a gente fala menos para nós mesmos, Roberto. Nós falamos para nós mesmos, nós já sabemos, mas nós precisamos falar para mais gente. O Valdir Valendowski, que dispensa comentários, ele ainda vai ser decano, vai ter uma mesa aqui, então vai ser o decano, ainda não é o decano, mas o Valdir tem uma história que vocês todos conhecem, se confunde com a história do turismo de Santa Catarina, desde a época do Mazoca, uma grande liderança, e nós precisamos reconhecer. O primeiro passo para nós andarmos para frente é reconhecermos os passos que nós demos no passado. E o Valdir tem as pegadas do turismo catarinense, e a quem eu saúdo, e saúdo a todos aqui presentes, secretários municipais, presidentes de entidades, Todic está aqui, meu amigo blumenauense, da minha encarnação blumenauense, né? Diretores representantes do turismo, do trade. Como eu disse, eu estou feliz de estar aqui, estou muito feliz também de poder ser ministro. Presidente da Embratur, secretário nacional de políticas, conduzi o Conselho Nacional de Turismo por anos. E é evidente que ser ministro dá mais oportunidade, mas também você se confronta com as barreiras. Porque quando você acha que são outras pessoas que estão diante das barreiras, você diz que ele faça, né? Quem está lá na frente, faça. Aí quando você é quem está, você não tem mais para onde apontar, a não ser chamar gente para ajudar, né? E o que é isso que eu estou falando? Qual é o sentido dessa fazer o quê, né? E os repórteres aqui, eu conversava antes de entrar sobre o que nós temos feito aqui em Santa Catarina, o que nós estamos ajudando a fazer a nível nacional. A minha principal conclusão, fazendo uma engenharia reversa da fala, não entrando pelos fatos, mas sim pelo conceito, é de que o turismo está mudando no mundo inteiro, mudou em muitos lugares do mundo, para novos significados. O que a palavra significava no passado, turismo, mudou muitas vezes ao longo dos últimos anos. O que é isso? Seu significado, né? E o turismo no Brasil ainda está muito associado com efeito econômico. Efeito, por quê? Se a economia vai bem, se a agricultura vai bem, se a indústria vai bem, se os capitães de indústria vão bem, desde o nosso processo acelerado de industrialização. Dos anos 30 em diante, com uma economia que começa a estruturar um Estado novo, depois da Segunda Guerra, com
produção do aço, com a estruturação da economia brasileira, nós nos apoiamos sempre na indústria. Essa era a ideia da visão cepalina, da visão de um economista chamado Raul Prebisch, que os economistas brasileiros seguiram. E fazia sentido, nós não podíamos ficar fora da industrialização. Santa Catarina foi o modelo, aliás, mais bem sucedido de industrialização autóctone, local, nossa. É absolutamente um fenômeno que foi feito aqui nas últimas décadas em termos de industrialização. Isso, lógico, que cria um ícone, né, da lógica industrial. No entanto, isso vem se modificando. A principal ocupação das pessoas no mundo e no Brasil não é mais na indústria, porque a indústria se automatiza. A indústria ganha, ela se transforma a ponto de até a ideia do proletário, da luta de classes, ela vai ser extinta ali na frente daquela forma como ela foi escrita por Marx, por Adam Smith. Isso vai mudar, porque não haverá o operário, haverão outras formas de trabalho. Isso tudo está mudando de forma acelerada. Nós vimos aqui, nós lutamos muito pela BMW se instalar em Santa Catarina, achando que se nós instalássemos a BMW, aqui viria uma revolução. E há uma evolução. Mas são 400 empregos. 400 empregos, se nós fizermos uma marina aqui na beira-mar, nós fazemos o dobro, a 6, 7, 8, 10 mil reais os salários. Porque um barco parado numa marina gera 4 empregos lá e mais 4 fora da marina. Conserto de barcos, etc., nos esportes, na moda, enfim, aí vai. Em Santa Catarina tem tudo isso. Por que eu estou enfatizando esse ponto? Porque de polo passivo, de resultado do resto da economia, que as pessoas perguntam, a economia vai bem, então o turismo vai crescer. Não é mais só isso. O turismo é um polo ativo. À medida que cresce o setor de serviços, os países que entenderam isso, como Portugal e Espanha de uma forma evidente, França de uma forma evidente, os Estados Unidos, onde 11% das exportações dos Estados Unidos é turismo. Estados Unidos. Hoje, o Japão, que tem 20 milhões de turistas, está caminhando para 60 milhões de turistas. E investimentos. No ano passado, 1 em cada 5 postos de trabalho no mundo foram gerados pelo campo do turismo. Porque tem investimentos também nessa área. Nós temos um ranking de investimentos. Quando a gente olha lá, a gente vê os Estados Unidos no ano passado, na área privada, com 180, 190 bilhões de dólares de investimento no turismo. O Brasil está em 11º. A posição não é ruim porque nós somos a 12ª economia de turismo do mundo. Mas vamos olhar com cuidado. 19 bilhões de dólares apenas. E se nós olharmos aonde aconteceu, cai na conta os aeroportos que foram privatizados recentemente, como o nosso aqui. E os outros da Bahia, acho que o Ceará está nessa conta, e Porto Alegre. Tira esse e cai muito, fica pequeno. Mas inclui e sobe. Agora imagine isso muitas e muitas vezes. Nós subiríamos isso, multiplicaríamos isso tranquilamente por 5. Por que não acontece isso se nós temos o potencial para isso? E por que é justamente ali que acontece, onde tem a concessão e a privatização? Porque o Brasil não tem poupança. E porque o Brasil é um país muito regulamentado, muito regulado e com uma insegurança jurídica muito alta. Não só para nós, mais para nós do que para os outros, porque ainda nós nos confrontamos com os ambientes complexos, com as ligações próximas aos lugares bonitos, ao meio ambiente, aos lugares preferidos. Não quando se quer instalar um hotel urbano, não tanto, mas um resort, uma marina, alguma coisa que no resto do mundo está totalmente superada. A relação dos parques naturais nos Estados Unidos são 330 milhões de visitantes, são 20 ou 30 bilhões de dólares de faturamento. Nós, em Santa Catarina, temos inúmeros parques. Nós temos uma cidade que tem o maior parque florestal urbano do planeta, natural. Plantada é a floresta do Rio de Janeiro, da Tijuca, plantada pelo Dom Pedro II. Mas floresta urbana natural é nossa. Tem a cidade do Cabo, mas ela é mais para o lado da cidade, não é dentro da cidade. E aí a pergunta, quantos milhões ou 1000 turistas há capacidade de absorver na capacidade de carga? Quantos vêm para isso? Ou nos demais parques de Santa Catarina, ou em outros parques e nas cidades históricas. Quantas marinas há em Santa Catarina? Existe uma em Balneário Camboriú que é praticamente seca.
uma importante em Itajaí, que era uma zona portuária, então o licenciamento não precisou acontecer, porque já era um polígono definido. Então o que nós vemos é que no mundo inteiro se está olhando o turismo dentro do que o Paulo Guedes, eu falo do Paulo Guedes antes da fase política, o Paulo Guedes, meu amigo economista, chama de guerra dos empregos. Porque uma guerra de empregos, ou por empregos, quando você gera 1 em cada 5, é evidente que você tem que estar dentro dela se você puder estar dentro dela. Você precisa estar dentro dela. Porque João Paulo VI, eu ouvi essa frase outro dia, eu nem sabia que ele tinha dito isso, porque era um papa ligado à ideia do turismo, dizia que emprego é paz. E emprego é a base da democracia. Quando você tem uma sociedade como a República de Weimar, na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem uma sociedade tão instável, com inflação tão alta, que mesmo a populações mais cultas da Europa entrou em desespero. Os seres humanos, no final, se não têm acesso a emprego, se não têm acesso a oportunidades, se não têm perspectivas, entram num grande buraco. E aqui eu quero ser claro em relação ao que minha principal mensagem de hoje, que não é fazer propaganda de turismo nem de governo, que eu vou fazer no final os comentários, de que nós temos uma oportunidade, com as eleições desse ano, de dizer, e faremos isso já no dia 6, nós estamos preparando um grande documento para entregar para todos os presidenciáveis, candidatos a governador, senadores e deputados, de todo o trade no Conselho Nacional de Turismo, são 70 membros, e vamos levar, porque nós sabemos que um país que poupa tão pouco quanto nós poupamos só 13,5% do PIB. Portanto, nós só podemos investir 13,5% do PIB. Nós temos contas externas caras, nós importamos produtos, nós importamos serviços e nós temos ainda que pagar dividendos, fretes. Então nós precisamos de uma contrapartida, que na conta corrente atende pelo nome de investimento direto externo. Nós temos um bom capital chegando todo ano no Brasil para investimento externo direto, vai lá. 60 bilhões. Perdemos para os Estados Unidos, para a China, para Hong Kong e para mais um país. Só que nós aqui não estamos refletindo sobre algumas coisas importantes. Esse capital está vindo para comprar negócios existentes, inclusive na área de energia, onde os chineses vêm e compram o que tem. Porque fazer novo no Brasil, com esse ambiente de negócio que é um dos piores do mundo, não vale a pena. Não vale a pena você fazer, muitas vezes, tentar fazer uma usina hidrelétrica, ou mesmo uma eólica, que você precisa fazer a parte de transmissão, porque a insegurança jurídica, ela vai te travar como ela trava a marina, como ela trava o parque temático, trava tudo, porque nós, no Brasil, fazemos parte de um povo, o único povo no mundo que eu conheço, que acredita que nós teremos o desenvolvimento social europeu, propalado pela Carta de 1988, com todos os direitos que os europeus conquistaram depois de séculos de desenvolvimento e de aprimoramento fabril, industrial, tecnológico, cultural, que eles atingiram tudo aquilo. Em 88 nós dissemos, nós teremos também. Nós seremos iguais a eles. Sem economia para pagar conta, e não deixamos a economia pagar conta, não deixamos a economia se desenvolver. Porque temos, no Doing Business da ONU, nós somos em 136 países, 100º, 27º, pior. No turismo, para montar um negócio em turismo, do Fórum Econômico Mundial, em 136 países nós estamos em 130, uma coisa assim, tem 3 ou 4 ou 5 piores, Botsuana e mais 2 ou 3. Então é um país que não tem explicação sobre o que seria uma ideia de país. Como eu posso fazer com que, com uma poupança pequena, que é metade do mínimo, para crescermos 3 ou 4%, seria 25% do PIB, que é o livro-texto. Quando nós atraímos capital, o capital não quer entrar em negócios novos. Tem dificuldade de entrar em negócios novos. Não conseguimos fazer com que os nossos negócios frutifiquem e andem. Como é que nós vamos solucionar o problema do nosso país de desenvolvimento, tendo o Brasil o maior potencial, no nosso caso, no campo que mais gera empregos, e o maior potencial e a maior diferença entre o nosso potencial e um realizado. O que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que fazer um esforço de representação para dizer que nós queremos um outro ambiente para investimento, para negócios, que possa dar o resultado almejado. E não simplesmente entendermos que poderemos ser uma outra coisa fazendo as coisas do jeito que nós fazemos.
Ou seja, com uma produtividade de 1/5 de um americano, nós queremos ter o padrão de vida de um americano, porque esse é o padrão de vida, o europeu, que está nos filmes, nas novelas, nos supermercados, em todo o aparato, tanto de serviços sonhado pela ideia da social-democracia, quanto no aparato de consumo sonhado pelo modelo mais americano de consumo. Nós queremos essas coisas, nós desejamos essas coisas, e eu te diria, merecemos, porque nós temos o país mais rico do mundo e nós trabalhamos muito, mas toda essa nossa economia vai para impostos e juros, e nós não temos esse diagnóstico, não dizemos isso claramente na nossa agenda, inclusive do turismo, que quando um restaurante recebe um cartão, ele paga uma taxa para banco que nenhum país do mundo paga. E se precisar adiantar o crédito, ele vai pagar um juro que nenhum lugar do mundo paga. E assim vai. Né? Quando o brasileiro compra um produto, normalmente ele paga por 3. Como é que eu, tendo 1/5 da produtividade e pagando em média o dobro do valor de um produto, vou ter bem-estar? Como é possível isso? Matematicamente, isso é impossível. Aí aqueles que estão nas eleições propalando o melhor controle do gasto público. É evidente que isso tem que acontecer. Mas mesmo se houvesse a perfeição no comando do gasto público e a corrupção sumisse completamente do horizonte do Brasil e continuasse no mundo, mas no Brasil acabasse, nós não teríamos essa possibilidade realista em mãos, Cascais. Por quê? Porque simplesmente, quando nós nos comparamos, e eu vou dar o exemplo do SUS, vale para outras coisas, quando nós pegamos o SUS e dizemos, olha, esse é o sistema que nós queremos. E esse sistema é o NHS britânico, que é atendimento global e total, e restrito. É por esse sistema que as pessoas atravessam o Canal da Mancha, os imigrantes que vão para a Alemanha, e para a França, e para a Itália, eles querem cruzar, porque lá tem isso, aposentadoria total, tudo foi conquistado pelos ingleses. Só que, a título de um raciocínio aritmético e lógico, racional, nós queremos o que eles têm quando a produtividade da economia deles é 5 vezes mais alta que a nossa. Nós queremos o que eles têm quando a população deles é 4 vezes menor que a nossa. O país deles é menor do que o nosso. O PIB deles é maior do que o nosso. E a saúde do povo dele já é melhor do que o nosso, a infraestrutura já foi construída desde a época da Rainha Vitória, naqueles hospitais de tijolo vermelho. Nós queremos isso assim, é impossível, improvável e não acontecerá, mesmo que nós tivéssemos uma gestão melhor. Porque falta o outro lado. Esse é o lado da melhorar a gastança, mas nós temos que melhorar a ganhança. As empresas precisam poupar para investir. A palavra liberdade, a palavra lucro, você não vai encontrar no discurso eleitoral deste ano. São proibidas, porque o desenvolvimento econômico no Brasil e o bem-estar da população tem que vir de um passe de mágica de algum lugar. Paf. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas se eu não entendo por que as coisas não acontecem, como um setor vai se posicionar? Eu não estou querendo complicar a conversa aqui hoje. Estou querendo só criar um ambiente, um contexto que os jornais nos negam, que a imprensa nos nega, de forma geral, a contextualização, porque as análises sempre são rasas e são apenas localizadas. Nós temos nesse aspecto o jornalismo, perdão, Gaioso, você que é um jornalista antigo, nós perdemos muito a contextualização. As pessoas passaram a não querer ler muito mais notinhas no Facebook, coisas curtas. Evidentemente, você não consegue montar um contexto econômico de um país, do juro, disso, daquilo, dessas questões todas, se as pessoas também não são clientes. Evidentemente, se a imprensa também se projeta como também uma imprensa factual, restrita, que é o fato daquele momento sem o seu contexto. O que eu quero trazer à tona para vocês, portanto, é dizer-lhes que nós temos um papel diferenciado com polos ativos deste negócio, e eu vou pegar aqui Santa Catarina como um caso. Todos os estudos da Fiesc, FEComércio e Sebrae demonstram que o turismo em Santa Catarina, quando não é visto como prioridade número 1, que seria, sei lá, em Balneário Camboriú, é segundo. Sempre, porque nós já compreendemos que o turismo tem uma ligação, inclusive, com o fomento à indústria, que é o caso de Gramado, é o mais clássico, onde as indústrias de vestuário, alimentos, todas as demais indústrias que surgiram, elas surgem pela frequência das pessoas
e isso dota, né, o produto da região, isso vai lá, acaba valorizando o vinho de Bento Gonçalves. E eu estou olhando aqui para o Cascais, porque o Cascais é um herói dessa resistência, foi para cima da Serra do Rio do Rastro, está lá em Bom Jardim, e ele está olhando aquele mirante há 15 anos, esperando aquela plataforma de vidro num terreno do governo do estado, né, para que ali venham 500 mil visitantes, e parecia ser uma coisa fácil. Nada virou fácil. Por que no período que o Cascais fez o hotel, o nome do hotel Rio do Rastro, Eco Resort, é o momento da propaganda. Eu vou passar lá amanhã. Eu vou passar lá. Merchan. Naquele dia, só o Colorado tinha aquelas plataformas de vidro, quando ele foi para lá. Hoje a China tem esse tipo de atração em centenas de lugares. Como é que fizeram? Como é que fizeram? Aqui, hoje nós não colocaríamos o Cristo Redentor no topo do Corcovado. Não haveria licenciamento para aquele trenzinho, nem para o Hotel das Paineiras, para nada. Então, o que acontece? O conceito de riqueza, ele, quando é o conceito privado, é o do retorno do capital do hotel, que ele tem que retornar, porque ele investiu, tem que pagar os funcionários, na verdade. Ele tem que fazer esse papel. Só que ele está fazendo um outro papel, ele está criando um polo de turismo. Esse não é o papel dele, esse é o papel também do Estado. O Estado, quando ele coloca o Cristo Redentor, ou permite a colocação do Cristo Redentor em cima do Corcovado, ele dá retorno a uma outra coisa, que é a riqueza pública. A riqueza pública é para enriquecer toda a economia. Quando você cria uma incubadora, um parque tecnológico, um polo tecnológico, a partir do conhecimento de uma universidade, você não está, como dizem algumas pessoas aqui, nessa visão do PSOL, PSTU, que tem aqui na UFSC, errada, privatizando o conhecimento público. Não, você está permitindo que qualquer pessoa que queira empreender daquele segmento, que passou no vestibular, que seja engenheiro, monte uma empresa para gerar empregos e pagar de volta à sociedade. É uma visão completamente diferente. Então você precisaria imaginar uma relação entre o público e o privado que caminhassem juntas, que não é o caso no Brasil. O empreendedor é tratado como inimigo, e nós não podemos mais aceitar isso, porque isso não é só do nosso desinteresse, mas é do desinteresse da própria sociedade, porque esse campo no ano passado gerou 1 de cada 5 empregos gerados no planeta. E porque nós precisamos criar um ambiente de negócios, e porque nós vimos que se nós temos 19 bilhões de investimentos, os Estados Unidos 190, a França 40, a Arábia Saudita 40 bilhões de investimento no ano passado do turismo, nós vimos que esse investimento ocorreu aonde? Ocorreu onde houve privatização e concessão, porque não tem dinheiro na área pública, a não ser para saúde, educação, segurança, e ainda tem pouco, mesmo com a captação de investimento, de impostos que nós temos no Brasil. Quando nós olhamos a questão dos parques naturais, nós vemos que os Estados Unidos têm 330 milhões de visitantes, e nós crescemos 20%, mas estamos com 10.700 só. 330, 10.700. Eles geram 30 bilhões de receita, nós 16 milhões de reais. 20 milhões de reais, uma coisa, nomes pequenos, depois me corrijam, né? Aqui subiu aqui em cima, não tem mais assessoria, você devia estar lá. Mas é menos de, na faixa de, vão 20 milhões, lá é bilhões. Né? E nós temos 66% de cobertura vegetal, eles têm 19,9%. Nós temos mais parques do que eles. Mas eles fazem disso um negócio. Aí alguém vai dizer, esse é o problema, os americanos só pensam em negócio. Será? Será que o parque natural e a criança que é cultivada desde pequena, desde a época do Zé Colmeia, né, a ir a um parque natural é ruim para a educação das crianças? Será que é ruim quando um parque natural dá acesso à base científica, que permita que se pesquise a flora e a fauna, porque tem uma estrutura de apoio lá? Será que é ruim? Será que tudo que todo mundo faz no resto do mundo que dá certo, nós achamos errado no Brasil de forma geral, e nós fazemos errado, queremos o resultado deles que nós achamos que fazem errado nesse caso? Onde é que está a lógica nisso? Então nós voltamos para Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina não há uma alternativa para desenvolver o Estado de forma integral que não passe pela plataforma do turismo. Nós não temos como fazer diferente. Nós somos um Estado de contingente eleitoral baixo, nosso
o nosso contingente eleitoral não resolve a eleição nacional. Quem resolve a eleição nacional é o conjunto do Nordeste, é o conjunto de São Paulo, Rio, Minas. Nós não resolvemos a eleição. Então, nosso poder político é de sedução, não é? É de qualidade. Nós somos um Estado exportador por natureza. Nosso território é 1% do território nacional. Então, não podemos fazer. Agora, o nosso território é especial. Por ser especial, nós teríamos que dar atenção a ele. Deixa eu só singularizar, nós estamos recebendo o Dr. Volney, que chegou atrasado e perdeu o ponto, mas não perdeu tudo. O que eu estava falando mesmo? Eu ia fazer piada? Onde é que eu estava? Santa Catarina, Congresso de Importância do Turismo. Santa Catarina. Agora enrolou tudo. O Estado que vale 1% do país mais. Muito bem, alguém prestou atenção. Nota 10, pôs a nota lá, pega o bônus. Esse Estado singular, ele é um Estado. Vou pegar aqui para simplificar, estava dando uma volta, o Volney chegou. O que eu falo de plataforma é o seguinte: o professor Alcides Abreu dizia que não existe nenhum ativo em Santa Catarina maior do que o que ele chama de lote litorâneo. Ele dizia que o valor... Você sabe quem é Alcides Abreu, não? Bom, Alcides Abreu foi um homem que programou Santa Catarina moderna, né? Criou as instituições de Santa Catarina na época do governo Celso Ramos. Fala de Casan, Celesc, Desc, até Fiesc, no governo Celso Ramos. E ele dizia que não existe nada de mais valioso do que o nosso litoral. É lógico que o conceito de litoral dele era amplo. Ele incluía os vales, as cadeias de montanha e tal, etc. Esse território, ele chamava de lote marinheiro, umas palavras assim que eles usavam. Pois bem, nós, durante muito tempo, fomos desenvolvendo esse território sem planejamento. E hoje ele é um contencioso jurídico terrível. Não pode ter baleia, isso não pode, marina não dá. Por quê? Porque é uma disputa de expansão de cidades, portos, turismo, pesca artesanal, todas as economias, elas estão se esbarrando no litoral de Santa Catarina. Nosso maior ativo. E ele dizia, eu provo que é o maior ativo, é só multiplicar o valor imobiliário. É só pegar o lote de frente, multiplicar por fundos, escolha os fundos que você quiser, multiplique, nada vale mais, nem as máquinas, nem os equipamentos, nem as marcas, todas valem mais. É o conceito atual hoje da riqueza pública. A alta riqueza pública, que tem a Nova Zelândia, que tem países que têm essa riqueza, estética, beleza, no nosso caso cultura, colonização, todos os nossos fatores. Só que isso precisa dar retorno. E para dar retorno e para não ser desperdiçado, precisa ser programado. E a pergunta é, quanto nós gastamos hoje, eu fui secretário de Planejamento, quanto nós gastamos em programar isso? Quanto nós investimos na organização do nosso maior ativo? Eu sei, na época como era secretário de Planejamento, 400 mil reais. Então você tem o maior ativo, que está em conflagração, lá em Joinville, terra de origem do Tufi, que hoje é um florianopolitano, a briga da Baía da Babitonga. Não há entendimento. Não se sabe. Tem gente querendo fazer porto em área turística, tem gente querendo transformar tudo em área verde, tem gente querendo transformar tudo em cidade. Não há nenhum diálogo. E essa é a maior riqueza. Então, quando eu coloco essa questão na mesa, eu não estou falando essa questão na mesa só para as nossas gerações. Essa é uma projeção dessa riqueza e do seu retorno para o futuro. De imediato, os investimentos não estão acontecendo de forma radical nesse espaço, porque é preciso organizá-lo. Veja o caso do Sul. O Sul de Santa Catarina imaginava que com a duplicação da 101, com o Porto em Bituba se expandindo, com Jaguaruna, um novo aeroporto, haveria um boom naquela região econômico. A Via Rápida em Criciúma, porque antigamente se pensava assim, na época do Celso Ramos, que você fizesse uma infraestrutura pública, você faz a serra do Rio do Rastro, e haveria muitos negócios lá. Não há. Tem lá o Cascais. Agora nós estamos construindo o Corvo Branco. Vai haver um boom? Não, porque não tem nenhum planejamento para isso. O que eu quero dizer?
é que não tem nem o planejamento necessário, nem a formação de capital bruto, ou seja, não tem poupança naquela região acumulada para fazer o desenvolvimento acontecer. E o que nós precisamos? Vamos voltar ao investimento direto, tanto empresarial, de uma forma geral, mas investimento direto estrangeiro. E aí você olha para Joinville e tem uma revolução secreta acontecendo em Joinville. Metade das médias e grandes empresas instaladas em Joinville já não são joinvilenses, são multinacionais. E metade dos trabalhadores que trabalham no Perini Business Park tem, que é um verdadeiro parque tecnológico, dito pelo Fiat para mim, Vinícius, o verdadeiro parque tecnológico é o Perini. O verdadeiro parque tecnológico é a VEG, o grande. O Fiat, que é o líder do processo aqui das 1.300 startups. Então lá, no Perini Business Park, onde tem 140 indústrias, lá metade dos funcionários são estrangeiros. Metade dos funcionários são estrangeiros. Ou seja, a região que tinha mais capital, mais condição de formar capital e investimentos, foi a que mais captou investimento externo. Eu fui secretário de Relações Internacionais, eu sei, acompanhei o Elisei, que nós fizemos 40 viagens para trazer empresas, o Gaioso, junto, e trouxemos muitas empresas. Mas as empresas diziam, Joinville, porque existe um ambiente, né, existe um Perini Business Park, eu não preciso licenciar, eu monto o galpão, em 3 meses os caras me entregam 10 metros quadrados, ou seja, mais organizado. Então eu estou fazendo essas reflexões, esses pontos, para dizer que as oportunidades estão aqui, mas esse discurso não está posto com tanta clareza. Essa necessidade de organização para que haja esse desenvolvimento, sem falar em Florianópolis, que virou um lugar muito difícil de empreender. Florianópolis é uma terra muito complicada e está perdendo muito espaço. Balneário tem conseguido suplantar isso e está tendo um outro resultado, né? Mas está diferenciado. Então nós já temos um exemplo em Santa Catarina. Eu não estou dizendo que Florianópolis deveria ser igual ao Balneário, são modelos diferentes, né? Mas conseguiram um caminho próprio. E nós aqui, já nós estamos estagnando, nós não estamos conseguindo fazer esse movimento em direção a essa internacionalização, essa abertura e essa qualificação. Nós estamos perdendo esse espaço. Feitas essas colocações de caráter geral, a gente busca respostas. Que respostas nós temos buscado a nível nacional? Eu vou ser rápido. Durante o período que eu estava na Embratur, tu fui diretor comigo lá, nós fizemos esforços de aumentar a condição de melhorar a promoção internacional e propusemos a transformação da Embratur numa agência nos moldes da Apex, transformação da qual eu participei quando eu era diretor do Sebrae. A Apex era uma gerência nossa e aí nós conseguimos fazer. Muita resistência, dificuldade. Está no Congresso para ser votado. Nós criamos lá 118 mudanças na Lei Geral do Turismo, que são muito boas para o turismo, também está no Congresso Nacional, um ano em regime de urgência, né? E também nós mandamos para lá a abertura do capital das aéreas, né? Que é importante, né? Porque nós entendemos que dinamizaria um setor que está descapitalizado, até porque a Gol já tem parceiros internacionais, a Avianca tem 2 e a Latam chilena e tal, então nós iríamos entendendo que a indústria de aviação não é uma indústria fim, e sim uma indústria meio num país que não tem ferrovias e estradas são ruins, né? Nós poderíamos então agilizar as low cost, né? Eu acabei de receber uma informação aqui, se a imprensa estiver aqui, que a Norwegian registrou na ANAC um voo do Rio para Londres, né? Eles estão fazendo a $300, 6 vezes por semana, Londres, Buenos Aires, £300. E nós fomos no Ceará, nós já temos a $600, né? Fomos promover em Paris juntos, né? Paris e Amsterdã, $600 e de volta. Então, quando nós abrimos esse aeroporto aqui, nós já sabemos que esse aeroporto aqui vai trazer voos. Segunda-feira temos uma reunião com o Chile, né? Os chilenos, enfim, né? Para um voo direto. Mas nós teremos voos da TAP, teremos voos da Copa, teremos voos internacionais aqui. Porque a nossa economia não tem que ser vista como a economia de um Estado, tem que ser vista como uma economia que é o dobro da do Uruguai e que tem voos internacionais. O limite está na nossa cabeça, o limite está no modelo, né? O limite está na burocracia. Eu dou um depoimento a vocês que em 2008 eu era presidente da SC Parcerias, eu fiz o projeto de acesso ao aeroporto em 2008. Entreguei esse projeto pronto. Nós estamos em 2018, está enrolado ainda, o aeroporto vai ficar pronto e o acesso vai ficar mais ou menos. Isso é Florianópolis, isso é Santa Catarina. 10 anos para sair de um projeto pronto para sua execução. Isso forçando a barra porque o aeroporto vai de vento em popa.
Isso é internacionalização. Nós precisamos entender Santa Catarina não mais como só nossa. Nós temos que entender como Santa Catarina como um ente que participa de uma economia global. Para vocês terem uma ideia, quando começou em 97 o processo de início das mudanças dos nossos portos, nós tínhamos uma soma de importações e exportações em Santa Catarina de 3 bilhões. Hoje nós estamos em mais de 20. 3 para 20. Porque nós tínhamos pequenos aeroportos. No governo, na época, no governo Luiz Henrique, eu participei, nós vimos a expansão de Itajaí, São Francisco, e vimos a expansão de Imbituba, mas a criação do Porto de Itapuá e do Porto de Navegantes. Hoje o nosso estado é um estado de logística. Há uma reflexão sobre isso. Alguém entendeu o que aconteceu a partir dessa mudança, que Santa Catarina deixa de ser apenas um estado industrial e exportador para ser exportador de outros estados e importador de produtos para todo o Brasil? Há uma compreensão do que seria nós termos também uma aplicação disso para a área aeroportuária, para que não ficasse toda a importação de produtos de valor agregado apenas em Viracopos ou Curitiba e nós estejamos fora disso e nós estejamos discutindo isso, ou que outros movimentos como a costa brasileira e Santa Catarina afetada tinha 20 navios de cruzeiros, caiu para 7 e nós estamos reconstituindo tudo isso de novo numa grande dificuldade, né? Então dizer a vocês que sim, existem essas batalhas, existem algumas conquistas. Conseguimos o Open Skies, o presidente Temer assinou, não há mais restrições para os voos dos Estados Unidos, estamos trabalhando com a Europa, isso vai afetar. Nós conseguimos também uma desregulamentação dos voos charters. O domínio das companhias aéreas foi aberto pela ANAC para voos charters em finais de semana, para uso de slots, está tudo isso aberto. Nós esperamos um aumento de 10 milhões de passageiros possíveis no âmbito dos 40 milhões que nós temos no Brasil, mais 10, porque nós temos espaço para mais 60. Né? Nós tivemos avanços. Né? O trabalho intermitente foi bom na reforma trabalhista para o turismo. Os vistos eletrônicos dos americanos aumentaram em 30%. Eu falei com o pessoal de Foz, tem 30% a mais de norte-americanos. Mas eles não vêm para cá, porque nós não temos produto para eles aqui. Nós não temos um Sheraton, um Hilton, um Hyatt, um Marriott, que ele possa ter no seu, eu vou tirar aqui para fazer simbolicamente, no seu cartão de fidelidade, ele olhe United, né, olhe Sheraton e venha para Santa Catarina curtir uma coisa num parque, etc., porque nós não estamos no circuito, no grande circuito. A pergunta é, nós queremos investidores para desenvolver o sul de Santa Catarina porque não tem capital? Essa pergunta eu fiz outro dia lá no sul. Nós queremos? Nós queremos um modelo de turismo com marinas, com polos tecnológicos, nós queremos isso? Ou nós temos uma dúvida em relação a isso, porque nós perderemos a nossa inocência, o nosso atavismo, a nossa vidinha. Eu vejo gente mostrar fotos de Florianópolis, hoje alguém me mandou fotos de Florianópolis, da década de 30, como se fosse lindo. Eu olhei bem de perto, era muito pobre, gente. Essa cidade era muito pobre. Tinha 3 ou 4 famílias ricas. Tinha 3 ou 4 pessoas que tinham carro. Né? As pessoas paravam o carro e emprestavam a chave. As pessoas são boas, são doces. Então dá a volta com o meu carro na quadra e devolve a chave, porque não tinha nada aqui. Né? Até teve um dia que um político importante, que eu não vou dizer o nome, disse, pode dar a volta na quadra. Ele era tão rico, quando o cara voltou para entregar a chave, você fica para ti. Para entrar na história, é o espírito da ilha. Casos e ocasos de Florianópolis. Fica para ti. Né? E o cara saiu e foi embora. Né? Esse é o nosso jeito aqui de Florianópolis, amável. Mas é simbólico, isso não é uma economia. Uma economia é outra coisa. Né? E essa decisão de formar outra economia precisa de elementos, precisa de alternativas. E que nós estamos... Ministério do Turismo, nós temos 200 milhões de obras em Santa Catarina. Eu agora empenhei cerca de 140 milhões, inclusive centro de convenções, em várias áreas aí. Né? Eu dei um gás, evidentemente, baixinho, né? Tive que dar uma força para a turma de casa. Né? Tu não fala isso lá no Ceará. Né? O Ceará já levou bastante. Né? Mas, sabendo que esse recurso era limitado, já na Embratur nós conversávamos com o Paulo Rabelo de Castro, que era presidente da BNDES, um amigo antigo, e construímos ali o Prodetur Mais Turismo, junto com o Marx, que era ministro. Né? Eu chamei o pessoal da GV e nós criamos uma linha de crédito, porque é evidente que com os recursos que nós temos, não dá para fazer fácil. Olha os Estados Unidos que eu falei, 180 bilhões de investimentos privados, mas também tem um público para dar base para o privado. Então, o que nós fizemos?
Fizemos uma linha de crédito com 20 anos para pagar, 9,5% ao mês de juro e 3 anos de carência. Porque o município não pode olhar uma riqueza pública e dizer eu não consigo fazer nada com isso porque eu não tenho dinheiro. Então, os primeiros 5 bilhões, nós já temos 1 bilhão e 600 milhões em carteira e Santa Catarina está com 461 milhões em pedidos. E é o começo. Eu vou para a Serra, vou para a Laguna hoje, vou para Gravatal, vou para São Martinho e para São Joaquim, levando também essa mensagem. Nós podemos botar isso a 2, 3 bilhões em Santa Catarina, porque o todo pode ir para uns 30, porque o BNDES tem 300 bilhões para emprestar. 300 bilhões. E não tem mais aqueles... não tem mais aqueles clientões. Oh, querido, obrigado. JBS, Carne, Odebrecht, aquele momento, para quem precisa emprestar 300 bilhões, não está mais presente. Então, é o nosso momento de chegar e pegar um conjunto de municípios, pegar a capacidade de endividamento dos municípios, como lá no Planalto, eu entro com 5, eu entro com 4, eu entro com 3, do seu dinheiro. E não faz apenas a dependência do fundão do governador, faz ao contrário, como nós fizemos em Blumenau agora. No Blumenau, eles estão pedindo 80 milhões mais ou menos, só que aí o prefeito disse, olha, governador, ele tinha pedido 80, eu vou fazer 80, mas eu quero 40, seu. E essa linha de crédito, ela se coloca também para o privado. Então nós já concedemos ali para o Hotel Pires, outro dia aqui num evento, 17 milhões, está pedindo mais 30. Financiamento, dizia o Bill Clinton, a Hillary dizia, financiamento, em cabeça americano, é direito humano, human right. Porque o financiamento é o direito de transformar um sonho em realidade num ganha-ganha. Né? Quando os bancos foram inventados, não os bancos brasileiros, os bancos foram inventados e permitiram a eficiência do capital, porque o dinheiro de um barão ficava na casa do barão. O dia que o barão botou o dinheiro num banco lá de Bolonha, de Firenze, esse dinheiro pode ser emprestado para financiar a rainha de Castela para que ela pudesse comprar um barco para o Colombo descobrir a América. Assim funciona banco. Não como no Brasil. Banco é essa possibilidade de você dizer, eu sonho fazer um negócio e eu quero pegar um dinheiro que não seja usura, mas seja um juro, não uma usura enlouquecedora, e que isso possa acontecer público e privado ao mesmo tempo. Essa é a grande invenção do Prodetur Mais Turismo. É levar os dois juntos. Porque não adianta eu fazer a Serra do Corvo Branco e não disponibilizar para empreendedores na região um plano de localização de negócios. Deixa eu contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, eu já vi a terceira palestra, era 3 palestras que eu tinha que dar hoje, né? Está acabando a terceira. Um grupo de empreendedores americanos, os mais ricos dos Estados Unidos, vieram aqui na época do governo Luiz Henrique. E eles me pediram um negócio que eu não consegui entregar. Tu és secretário, então eu vou pedir para o Tufi entregar, mandar lá para os americanos, o que os americanos me pediram já. Faz 15 anos. Eles me pediram para o Luiz Henrique. Aí o Luiz Henrique chegou, Vinícius, olha, os caras querem isso aqui. O Luiz Henrique sempre muito impositivo. Dá para eles. Tá bom, vamos dar para eles. O que eles queriam? O plano de localização de resorts e marinas em Santa Catarina. Eles queriam saber o que podia e o que não podia. Aonde podia e onde não podia. Faz 15 a 20 anos. A coisa do Luiz Henrique é 15 anos? 15. Os americanos estão esperando até hoje. E vão esperar mais 15 do jeito que as coisas estão indo. Eles só queriam saber onde pode e onde não pode, e se tem crédito, quais são as condições. Eu fui a Miami e fui recebido lá por pessoas de Miami, como secretário nacional de turismo, na época, representando o ministro, para conhecer o modelo de lá. Eram 20 instituições na sala só para falar comigo. Todas botando o tapete vermelho. E uma delas, que é o sistema de investimentos de lá, me disse o seguinte, tudo bem, assim funciona aqui. O senhor fala com a gente resolve tudo para o senhor investir. Qualquer brasileiro, a gente ajuda. Lá no Brasil, quem faz isso? Qual é o órgão lá que a gente fala para fazer essa relação? É outra pergunta que o Tufi vai responder com o auxílio do Baixinho. O Baixinho depois conta para mim e eu conto para os caras lá. Porque nós não temos isso. Eu, quando fui presidente da SC Parcerias, criamos a empresa para fazer esse tipo de coisa aqui, eu comprei um tapete vermelho da porta, passando pela frente da sala de todos os diretores. O que era aquilo? Tapete vermelho para o investidor. Foi só eu sair e acabaram com o tapete. Parece que alguém botou o tapete de volta agora.
Mas eu não sei se ele sabe por quê. Tratar bem essa pessoa que vai investir. Nós não fazemos isso, nem conosco mesmo aqui, nem lá com os de fora. Eles fazem. E aí eles recebem milhões, bilhões, bilhões, bilhões de investimentos nos negócios e frutificam, né? Pagam as suas contas. Então, é importante, quando você tem um programa como esse, do Prodetour Mais Turismo, captar. E Santa Catarina é boa nisso. Eu fiz uma linha uma vez chamada Juros Zero, lá na SC Parcerias, e colocamos 80 milhões de reais para pequenas empresas, sem juro, e isso era 80% a 90% do crédito nacional. Nós somos rápidos nisso. Nós temos que pegar esse recurso organizadamente e organizar o ambiente de negócios e o planejamento para que se possa empreender. Vamos pegar o caso lá do vinho, de toda essa região, que precisa de negócios de fora. A segunda coisa que é muito importante, nós fixamos com o SEBRAE, eu espero que funcione, que é o SEBRAE melhorar as prefeituras, capacitá-las a captar investimentos. As prefeituras não sabem fazer isso, não trabalham assim, não entendem a importância de adensar a cadeia produtiva. No caso lá da região da montanha, das serras catarinenses, o que falta lá? Faltam atrações e hotéis âncoras e resorts. É lógico que falta. Você tem 118 pousadas em Urubici, mas não tem uma atração. O que é uma atração? É o que Gramado tem em várias escalas. Recentemente, Pomerode foi a Gramado e tirou 4 atrações de lá. Museu do Automóvel, Museu de Cera, para Pomerode. Então vai dar certo. Porque você precisa, na cadeia produtiva do turismo, você precisa desses elementos, como aquela plataforma de vidro, você precisa de um conjunto de elementos que compõem os destinos. Mas sem o crédito não dá para fazer. E o SEBRAE só vendendo capacitação, o SENAC também não funciona. Então nós temos essa resposta, e é a melhor resposta. 5 bilhões para começar. Você precisa 10, precisa 15. Então nós temos que estruturar as condições nessa direção. Outra proposta que vai ser entregue lá no dia 6 e que nós esperamos mandar para o Congresso Nacional, eu queria em medida provisória, não sei se eu consigo, é a criação de áreas especiais de interesse turístico. Isso já está tramitando, nós criamos um substitutivo, porque o original é do senador Rocha do Maranhão e é baseado no nosso, mas mexeram muito, que é um modelo, eu vou acabar aqui na minha 4ª palestra já. Nesse dia 6 vem o pessoal do Fonatur do México nos explicar o modelo para todo o conselho lá. O Fonatur tem 6 áreas especiais de interesse turístico, uma é Cancún. As regras em Cancún, as regras na Disney, no caso americano, e dos 6 polos de desenvolvimento lá do México, Los Cabos e etc., são completamente diferentes do resto da economia. São como se fossem distritos industriais, só que são distritos turísticos. As condições do Bendespar deles, as condições de licenciamento, tudo é diferente. E aí faz com que Cancún gere em Cancún, uma península de 20 e tantos quilômetros, mais receita internacional que todo o turismo brasileiro. A pergunta é, nós podemos fazer esse tipo de coisa? Temos condições? Então essa legislação está para isso. O que eu quero dizer a vocês é que é árduo, muito árduo, esse dia a dia de mudança. Mas eu estou absolutamente convicto que, pela nossa capacidade de geração de empregos, nós teremos aí a resposta. O trade todo está recebendo, vai receber agora, uma pastinha, um modelo para colocar nos seus negócios uma frase que nós desenvolvemos lá, junto com o trade, que é: turismo, nosso trabalho gera empregos. Nós queremos que essa frase ela seja colocada nos negócios, né? O Guilherme Paulo vai botar nas 5.000 lojas da CVC. O Paulinho Sumucci vai mandar para todos os bares e restaurantes. Nós temos que nos posicionar como entes úteis para o nosso país. O Paulinho Sumucci estava falando, presidente da Brasel, que nos Estados Unidos, restaurantes e bares já são o maior empregador dos Estados Unidos da América. O maior empregador. Estão próximos de ser no Brasil também. E que força nós temos com isso? Como é que, né? Aí se diz o seguinte, vamos pegar aqui Florianópolis, eu estou terminando a 4ª já. Não tinha cafés em Florianópolis, vocês se lembram disso? Não tinha cafés e bares. Eu olhava para a cidade e dizia, poxa, não tem cafés. Agora tem 2 em cada esquina.
2 em cada esquina. Por que aumentou? A alimentação fora do lar. Quem ganha com isso? Os produtores de alimentos. É toda a máquina da economia que está girando. Então, nessa hora, nós não somos mais efeito, nós somos causa do desenvolvimento econômico. Né? Causa do desenvolvimento econômico. E por isso a infraestrutura é importante. O Brasil carece de infraestrutura. E por isso o produtor mais turismo é uma novidade na direção correta de não faltar dinheiro para financiar o desenvolvimento. Não pode faltar. E aquilo que eu falei dos prefeitos, eu repito, nós precisamos, o Sebrae pode ajudar, ensinar os prefeitos a captar negócios. O prefeito não é só para gastar o dinheiro que tem, é para inventar o dinheiro que não tem. A prefeitura tem que fazer esse movimento, né? Pensar economicamente. Um povo que paga o juro que nós pagamos, o imposto que nós pagamos, o maior imposto indireto do mundo, o maior imposto em consumo e o maior juro planetário no consumo, eu não diria que é um povo muito bom de aritmética. E não é muito bom de política, em se posicionar no seu direito de consumo de pagar 2 vezes, 3 vezes pelo mesmo produto que outros lugares e achar que com isso vai conseguir construir uma sociedade eficiente e eficaz, produzindo 1/5. Essa eficiência não está no brasileiro, está no sistema de custo Brasil, contra o qual nós precisamos combater. Enquanto nós vamos lutar, de um lado, para melhorar o Estado, nós temos que guerrear para melhorar as condições de investimento, para que nós possamos aí, de forma saudável, dar uma alternativa de paz. Porque se nós formos mexer só nos custos do Estado, nós vamos correr risco de tocar em nervos que poderão acabar com a nossa paz social de forma muito grave. Nós precisamos urgentemente de desenvolvimento para esse país, liberar esse país para trabalhar, liberdade para trabalhar. Se nós tivermos liberdade para trabalhar, as coisas vão para o seu lugar, porque a economia vai crescer e o tamanho do Estado diminui proporcionalmente. Ele não precisa diminuir em termos absolutos, ele diminui proporcionalmente. Nós buscaremos saídas porque nós somos um país muito rico. O Robert McNamara, secretário de Estado americano, na época do Kennedy, visitou o Brasil. Quem andava pelo Brasil era o Teddy Roosevelt, década de 20. Mas o Kennedy, o McNamara esteve aqui e perguntado se ele, o que ele achava do Brasil. Ele disse, olha, eu não sei, o que eu vi é que é no mínimo 25% mais rico que os Estados Unidos. Então nós não temos direito de abrir mão desse país, direito de abrir mão das nossas convicções, e nós não temos o direito e sim o dever de desenvolver esse nosso país e suas potencialidades. O que nós precisamos é dizer claramente, nessas eleições, dizer claramente no dia a dia, né, o que é que nós podemos fazer, como nós podemos fazer e como nós podemos fazer essa transformação acontecer. Com atos, palavras, gestos e posições. O turismo tem que se posicionar, porque isso já aconteceu em outros lugares do mundo. O turismo não é efeito, o turismo é causa do desenvolvimento, em especial no Ceará, que está aqui presente, fazendo um grande trabalho, em especial aqui em Santa Catarina também. Muito obrigado a todos.